Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante, mas que às vezes passa batido: a neurotipicidade. Temos aqui uns materiais bem legais, tipo um guia mesmo, para tentar desmistificar o que é ter um desenvolvimento neurológico, digamos, típico. A nossa missão aqui é entender melhor essa experiência, sabe? Que é vista como padrão, mas que, olha, tem suas próprias camadas, suas complexidades. Ok, então vamos lá. O que é exatamente ser neurotípico? Ou NT, né? Basicamente, são pessoas que tiveram um desenvolvimento neurológico, cognitivo, que seguiu ali os marcos mais comuns da população. Atingem as fases de linguagem, socialização, tudo dentro do que se espera, geralmente sem um diagnóstico de condições como autismo, TDAH, dislexia. Exato. E o mais fascinante, eu acho, e que talvez surpreenda muita gente, é de onde veio o termo. Não foi um médico, um psicólogo que inventou, não. Ele surgiu, na verdade, da comunidade neurodivergente. Ah, que interessante isso. Sim, foi uma forma, assim, muito potente de virar o jogo, sabe? De dizer, olha, ser normal neurologicamente também é uma categoria. É um neurotipo específico. Não é só a ausência de alguma coisa, de um transtorno. Nossa, isso muda tudo, né? Muda a perspectiva, tira aquela coisa de diferente versus normal. Exatamente. Coloca todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva da neurodiversidade. A ideia de que cérebros funcionam de formas diferentes e isso é natural. São variações humanas, não são déficits inerentes. E isso permite olhar para a experiência neurotípica com mais detalhe, com mais nuance. E aí que a coisa fica realmente interessante, né? Porque os materiais mostram que ser neurotípico não quer dizer vida fácil, sem problemas. Pelo contrário, falam de uma pressão social, cultural enorme para se conformar. Descrevem quase como uma luta titânica invisível para se encaixar nos moldes, sabe? Padrões de comportamento, de sucesso, uma busca por uma perfeição que, vamos combinar, é quase impossível de alcançar. Na carreira, na vida pessoal. Sim, essa pressão constante para performar, para se encaixar, para dar conta de tudo, é um prato cheio para o que estão chamando de burnout neurotípico. E é bom diferenciar, né? O burnout autístico, por exemplo, muitas vezes está ligado à sobrecarga sensorial, social, uma coisa mais interna e de interação com o ambiente. Já esse burnout NT parece mais ligado ao esgotamento por excesso de trabalho mesmo, perfeccionismo, sabe? Aquele medo de falhar, de não corresponder às expectativas. E como a gente identifica isso? Os sinais desse burnout NT são parecidos com o burnout que a gente já ouve falar, mas talvez com gatilhos diferentes? São bem parecidos, sim. Aquela exaustão que não passa, física e mental, dificuldade de concentrar para dormir, insônia é comum, irritabilidade também, às vezes até dores no corpo, dor muscular, dor de cabeça, sem uma causa médica óbvia. O gatilho principal parece ser essa sensação de estar sempre correndo atrás, numa esteira de demandas externas, sem conseguir desligar, sabe? Sem sentir que já fez o suficiente. Falando nessas interações e expectativas, outro ponto que os materiais trazem é a comunicação. Descrevem a comunicação neurotípica como mais implícita. O que seria isso na prática? Quer dizer que depende muito de um contexto que todo mundo supostamente compartilha, sabe? De ler nas entrelinhas, depende muito de captar nuances no tom de voz, na expressão facial, na postura. Muita coisa não é dita claramente, fica subentendida. Entendi. E isso é diferente, por exemplo, de estilos de comunicação que podem ser mais comuns em pessoas neurodivergentes, que às vezes são mais diretas, literais. Exatamente. Alguém no espectro autista ou com TDAH pode ter uma comunicação mais explícita. O que é dito é o que se quer dizer. E aí essas diferenças podem gerar ruído, né? Imagina no trabalho. Alguém neurodivergente dá um feedback super direto e o colega NT acha grosso, porque esperava mais rodeios. Ou ao contrário, o NT dá uma instrução meio vaga, cheia de indiretas,
E quem precisa de clareza fica perdido, frustrado. É exatamente esse tipo de situação. Não é que um jeito seja melhor que o outro, entende? Mas a falta de consciência sobre essas diferenças é que causa o problema. Gera mal-entendido, conflito à toa. E se a gente conectar isso com o bem-estar geral, aí entra a importância da validação emocional, do autocuidado, inclusive para os neurotípicos. Parece até estranho falar isso, né? Porque se parte do princípio que os NTs navegam mais fácil. Mas faz todo sentido pensando nessa pressão toda que a gente falou. Pois é, reconhecer as próprias emoções, as próprias necessidades, mesmo que elas não batam com o que esperam de você, é fundamental. Os textos citam estratégias como, por exemplo, o mindfulness, para ajudar a focar no presente, a reduzir um pouco essa ansiedade da performance. Faz sentido. Encontrar hobbies que sejam só por prazer, não para produzir algo. E talvez o mais difícil, colocar limites claros, especialmente trabalho e vida pessoal. Proteger o tempo, a energia. Limites. Sempre o desafio. Sempre. Mas essas práticas ajudam a construir resiliência, que não é ser forte o tempo todo, mas ter capacidade de lidar com o estresse, se adaptar, se recuperar. Então, resumindo tudo isso, esse nosso mergulho mostra que, olha, neurotipicidade não é um estado neutro, um padrão sem problemas. É um jeito específico de funcionar, com características próprias, com pressões culturais bem reais e com necessidades de cuidado também. Entender isso é muito importante para a gente construir uma sociedade mais empática, né? Que valorize todos os jeitos de ser e de funcionar. Reconhecer que todo mundo tem suas lutas, mesmo quem parece estar dentro da norma. Exatamente. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, uma provocação que os materiais meio que sugerem para a gente pensar. Se até a experiência considerada padrão, a neurotípica, envolve essas pressões específicas, esse risco de burnout por tentar se encaixar, como é que a gente pode, como sociedade, começar a repensar o que é sucesso, o que é bem-estar, como ir além dessa coisa de aceitar a diversidade só no discurso e passar a valorizar de verdade as múltiplas formas de viver, de ter sucesso, de ser feliz, tanto para neurotípicos quanto para neurodivergentes, sem ficar impondo um único jeito certo de viver, né? Fica aí para a gente refletir. O que é neurodiversidade? Para entender o que é uma pessoa neurodivergente, primeiro precisamos entender o conceito de neurodiversidade. A neurodiversidade é a ideia de que a variação natural na função cerebral é normal e valiosa. É uma forma de enxergar o cérebro humano como um ecossistema diversificado, onde cada cérebro é único. Ser neurodivergente não significa que algo está errado com a pessoa. Significa apenas que a maneira como ela processa informações, interage com o mundo e se comunica pode ser diferente. É como ter um sistema operacional diferente em um computador. Ele não é melhor nem pior, apenas funciona diferente. Reconhecer e valorizar a neurodiversidade ajuda a criar uma sociedade mais inclusiva e acolhedora. Em vez de tentar consertar pessoas neurodivergentes para que se encaixem em um molde neurotípico, a abordagem da neurodiversidade busca promover a aceitação, reconhecer que as diferenças são válidas e não precisam ser curadas, adaptar ambientes, criar espaços de trabalho, escolas e comunidades que sejam mais acessíveis e confortáveis para pessoas neurodivergentes. Valorizar talentos, reconhecer os pontos fortes e as habilidades únicas que as pessoas neurodivergentes podem oferecer, como a atenção aos detalhes, a criatividade e outras formas de pensar.